Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou começar de cara aqui dizendo para vocês: se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhe com os amigos e de repente aciona também o sininho aí para saber dos lançamentos do canal que tem chegado com frequência, tá? Hoje eu vou botar aqui um assunto assim, vamos dizer assim, é polêmico. Eu não sei se ele é polêmico, é um assunto de algumas coisas questionáveis na parte editorial das revistas de quadrinhos brasileiras de uma forma geral, e hoje eu vou usar como exemplo aqui a Panini, tá? Vou dar uma catucada aqui nas editoras brasileiras e principalmente na Panini, porque é o exemplo que eu estou usando aqui, tá? Eu vou falar aqui de duas coisas que eu discordo muito no trabalho editorial, tá? Que é feito pela Panini. Primeiro, vamos dizer assim, os elogios, vamos aos elogios. O trabalho que a Panini tem feito no Brasil é muito legal, é muito bacana, o que é possível fazer para atender muito bem ao mercado brasileiro sem levar a editora à falência. Então, você tem aqueles famosos títulos mix, né, que eu pessoalmente não gosto, mas entendo perfeitamente a necessidade da Panini de lançar os títulos mix, porque são histórias novas que você não sabe se vai agradar, se não vai. E se você lançar como os americanos, que tem um padrão de consumo muito mais alto, que tem muito mais dinheiro para gastar, essa coisa toda, o público é completamente diferente, você provavelmente teria muitos títulos que não seriam nem olhados, porque as pessoas iam ficar mais ligadas nos títulos mais famosos. Então, quando você associa os títulos mais famosos a títulos menos famosos, você dá a oportunidade ao público de ler coisas novas, diferentes e que pode vir a gostar muito. E o exemplo que eu trago aqui é exatamente isso aqui, tá? Não é revista mix. Isso aqui não é revista mix, é uma coisa bem corajosa da editora Panini de lançar desse formato aqui, tá? Nos Estados Unidos, essas edições aqui do Alvo Humano saíram em 12 edições, né? 12 revistas daquelas clássicas, né? Lombada Canoa, com grampo, que nós já conhecemos bastante bem. Aqui no Brasil, por questões editoriais, a Panini lançou em 2 volumes, volume 1, volume 2, tá? Com o primeiro volume tem das edições de número 1 ao número 6 e o segundo do número 7 ao número 12, com alguma coisa extra aqui, com um capítulozinho extra, tá? E é uma decisão editorial corajosa, bacana, para um título que não venderia. Isso aqui não é Super-Homem, isso aqui não é Batman, isso aqui não é, Mulher Maravilha, não é, esses heróis famosos da DC Comics, né? Lembrando que isso aqui, o Alvo Humano, é um título da DC, do chamado Black Label, daquela série, né, que a DC criou, que entrou no lugar da famosa Vertigo. Aliás, uma edição que eu não sei se é renovação de marca, né, como eles chamam, tal. Enfim, não faz diferença. Quem gostava de Vertigo vai gostar de Black Label 90% das vezes, tá? E aqui eu tenho um exemplo fantástico disso, um título feito para adultos, tá? Aqui não tem história para criança, aqui é história para adulto, nem para adolescente, tal. É para um adolescente já mais maduro ou para adultos que gostam de história em quadrinho, né? O famoso nerd, né? O famoso geek, sei lá, como quiser chamar. Isso aqui já tem uma apresentação muito forte, porque tem dois nomes de muito peso mesmo. O nome de maior peso aqui é o Tom King. O Tom King que vem fazendo uma verdadeira revolução nos quadrinhos para adultos, né? As abordagens do Tom King capturam o adolescente ali já mais maduro e traz ele para uma fase mais adulta, como o Tom King fez de uma forma magistral na série mensal, na série regular do Batman, que foi sensacional, tá? Quem tem essa preciosidade do Batman escrita pelo Tom King sabe o que eu estou falando. Foi excelente, uma das melhores fases do Batman,
Inclusive a Panini está republicando atualmente em capa dura, né? A série acho que já está no número 7 ou número 8, por aí, né? Que é muito bom. E aqui o Tom King foi pegando personagens assim mais desconhecidos, porque é onde os grandes autores acabam tendo oportunidade de criar coisas realmente sensacionais, completamente fora daquele padrãozinho, né, que é obrigado a seguir, que os escritores são obrigados a seguir quando mexem com personagens que têm uma bagagem gigante, né? Como é o caso do Super-Homem, do Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash. Isso falando da DC Comics, tá, gente? Tô falando exclusivamente de DC Comics. Mas é a mesma coisa com a Marvel, mesma coisa. Um autor que pega um personagem do mainstream, né, os mais famosos, o Homem-Aranha, né, os X-Men na Marvel, né, não sei, outros personagens, ele tem que ter ele tem um editor que fica ali no cangote dele. Não, isso você não pode fazer. Não, isso ali não, vai por ali, vai por aqui, faz não sei o que tal. Então é muito mais vigiada a criação quando você trabalha com esses personagens mais famosos, né? Na Marvel, por exemplo, o Homem-Aranha, o Wolverine, né? Outros personagens assim, o próprio Homem de Ferro, o Capitão América. Você não pode mexer demais com isso. Você pode mexer, mas não pode mexer demais. Quando um autor desses mais geniais pega um personagem que não tem expressão nenhuma, que está fora desse mainstream, dessa coisa mais que tem maior número de fãs, aí é que ele fica à vontade para fazer o que ele quer, o que ele gosta. E é nesse momento que você descobre a genialidade, o talento, a competência, que é o caso do Tom King. O Tom King é realmente genial. E ele revela toda a genialidade dele nessa sériezinha aqui de 12 edições do Alvo Humano, tá? Eu vou dar uma lida rapidamente aqui. Isso está na quarta capa da revista, não estou revelando nada, não tem spoiler nenhum, tá? O trabalho de Christopher Chance é ser um alvo humano. E ele é contratado para se disfarçar de seus clientes e servir de isca para possíveis assassinos. A carreira dele estava excelente até que, ao trabalhar para Lex Luthor, as coisas começam a dar errado. Depois de ter sido envenenado com uma substância lenta, Chance tem 12 edições, para descobrir quem odeia tanto Luthor a ponto de querer vê-lo morrer aos poucos. No entanto, surpreendentemente, os principais suspeitos são os antigos membros da Liga da Justiça Internacional. Você sabe que a Liga da Justiça Internacional não é a Liga da Justiça tradicional, tá? É aquela lá dos anos 80, que era divertidíssima, que só tinha personagens de terceira categoria e por isso os autores da época fizeram um trabalho magistral, porque não estavam presos às amarras que tem personagens clássicos, né? Muito bem. Continuando aqui. O premiado roteirista Tom King e o aclamado artista Greg Smallwood são os criadores dessa minissérie de investigação noir, protagonizada por um personagem clássico da DC que revisita a divertida Liga da Justiça Internacional dos anos 80. O encadernado reúne as histórias publicadas originalmente em The Human Target 1 ao 6, em 192 páginas. Tá? Isso aqui é o início, é a metade da história, né? O início não, metade da história, e é sensacional. Ele até fala um personagem clássico da DC, a respeito do alvo humano. Ele é clássico porque ele foi criado há muito tempo, tá? Ele foi criado, se eu não me engano, nos anos 90, pelo Len Wein. O Len Wein criou o alvo humano, que é uma ideia genial, né? É alguém que se faz passar por outra pessoa que está sendo ameaçada de morte, né? E normalmente ele morre no lugar, morre entre aspas, né? Morre, né? No lugar da outra pessoa. Ou é preso, ou sofre, ou fica no hospital muito tempo, tal. E ele assume, então. E ele é um ser humano, tá, gente? Ele não tem superpoder nenhum. É muito interessante essa história aqui, até porque, novamente, os personagens da Liga da Justiça Internacional, que são personagens desprezados pelos principais personagens da DC Comics, né? E que fizeram um trabalho sensacional lá nos anos 80. Sensacional no sentido de divertidíssima, né? As histórias são muito divertidas. E aqui eles mantêm aquela mesma personalidade, meio ridícula, por sinal, da maioria deles,
nessa história aqui muito legal, numa história realmente no ar, numa história de investigação, uma pegada mais policial, né? De mistério. Você vai até o final sem saber o que está acontecendo e qual vai ser o destino do alvo humano que foi envenenado, tá? Bom, e aqui no segundo disco aí, gente, no segundo volume que encerra a série, vem também esse resumo. Há 6 dias, já se passaram 6 dias aqui do primeiro volume, Christopher Chance, o alvo humano, que havia sido contratado para realizar um trabalho para Lex Luthor, acabou ingerindo por acidente um veneno que era direcionado ao inescrupuloso empresário, logicamente Lex Luthor, né? Depois de interrogar metade dos antigos membros da Liga da Justiça Internacional, que eram os principais suspeitos, Chance está cada vez mais perto de descobrir quem o envenenou. Mas à medida que o fim se aproxima, ele ainda vai precisar lidar com o fardo da morte de um Lanterna Verde e o fato de estar num tórrido romance com a Gelo, que não faz ideia do que o aguarda no futuro. Só há mais 6 dias de investigação pela frente, e a heroína Fogo e os heróis Soviético Supremo, Batman e Norte não pretendem facilitar em nada a vida do alvo humano. O roteirista Tom King e o artista Gregor Smallwood apresentam a última parte desse thriller frenético que reúne as histórias publicadas originalmente em The Human Target de 7 a 12 e Tales of the Human Target número 1 com 232 páginas. Eu indico demais para vocês, isso aqui é sensacional, absolutamente perfeito, e eu tenho certeza que a Panini vai acabar lançando isso aqui depois num encadernado de capa dura, porque é muito bacana mesmo. Quem não conhece o Alvo Humano, tem a história dele mais antiga, do início dos anos 2000, se eu não me engano, tem uma série dele mais antiga. E tem uma que vai sair por aí também, uma outra série que vai sair pela Panini, tá bom? Bom, então agora que nós chegamos na minha polêmica, uma das minhas reclamações em relação à Panini, e eu extrapolo para outras editoras, é um erro que eu acho de uma grosseria, um erro grosseiro demais editorial, que é essa mania que aqui as editoras brasileiras têm de colocar a lombada nessa posição, com a cabeça para o lado esquerdo. Se você puser a edição em pé, a cabeça do Alvo Humano King Smallwood está com a cabeça virada para a esquerda, correto? Eu já até falei isso num outro vídeo, não é a primeira vez que eu falo isso não. Quando você apoia, fica de cabeça para baixo. Eu não consigo entender isso. Por que será? Eu adoraria que os editores, não só da Panini, mas de outras editoras brasileiras lá fora, eu praticamente não vejo isso, tá, gente? Mas nas edições brasileiras, compara você aí, se você tiver edição brasileira, repara nessa coisa de você apoiar a revista assim e tá de cabeça para baixo. Se você quiser empilhar as revistas, vamos empilhar aqui. O ideal para você, se você tiver empilhado numa estante, por exemplo, o ideal para você é botar de cabeça para baixo. A capa vai ficar para baixo. Para você olhar nessa posição. Não é idiota isso? Não é ridículo? Não consigo entender isso. Se você aí, meu seguidor, colecionador, se você souber me explicar por que as editoras brasileiras fazem isso, porque se você for lá fora, não é assim não, tá? É pena que agora aqui eu não tenho uma edição estrangeira. Se eu tivesse aqui uma edição, eu vou mostrar aqui, não. Eu tenho uma aqui, não é de super-herói, mas serve de bom exemplo. Tá aqui, uma editora nacional, que é a Pipoque Nanquim. Olha que coisa bacana. Horácio, de 63 e 69. Uma edição maravilhosa que eu também indico para vocês. Mas olha só, aqui nós temos a capa, perfeito? Legal. Olha o texto na lombada. Ele está virado para cá. Então, na hora que você apoia o livro, você automaticamente tem a lombada correta. Então, se você quiser guardar os livros assim, empilhadinhos, na sua estante, capa dura, ninguém faz isso, né? Mas na capa cartão, é normal. Você normalmente empilha, para não deformar, né? Você não vai botar assim,
porque assim com o tempo a tendência é deformar. Então você vai apoiar assim. Quando você apoia assim, você é obrigado a botar a capa para baixo. Não é inteligente isso, pelo amor de Deus, né? E aqui, na Pipoca e Nanquim, para você ver que não são todas editoras brasileiras, mas a Panini sempre faz esse negócio errado. Aqui não, tá certinho, aqui, ó. O Horácio com a cabeça virada, com o título virado para a capa. Então, se eu apoiar assim, eu tô lendo Horácio. Se eu ler assim, eu tô lendo Horácio. Alguém me explica por que a Panini faz ao contrário? Não sei. Bom, deixando de lado esse problema que eu acho enjoadíssimo, uma bobagem que já poderia ter sido corrigida há muito tempo, eu vou falar de uma coisa ainda mais grave que eu não posso nem afirmar que seja um erro brasileiro, tá? Mas poderia ser corrigido aqui, tá? E lá fora, se acontece isso lá fora, também deve ser corrigido, tá? É o seguinte, que é mais grave ainda. Quando você lê um trabalho fantástico, igual esse aqui, do Tom King, né? Essa história maravilhosa do Tom King, e você, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. E você vai ler a ficha técnica, tá? Vamos abrir aqui. A ficha técnica aqui do Alvo Humano, olha bem o que está escrito. Foi o Tom King que criou e escreveu essa história, concorda comigo? Beleza, criou e escreveu. Aí vem roteiro. Cara, sinceramente, eu acho isso aqui criminoso. Criminoso. Eu só não posso dizer que o crime é exclusivo da Panini, se esse crime já não é cometido em muitas vezes pela própria DC Comics, tá? Pela própria Marvel, né? Mas a Panini continua cometendo esse mesmo erro. Roteiro. Gente, roteiro é uma coisa muito mais ampla. Roteiro, existe uma série de roteiros. Você pode fazer um roteiro da sua viagem. Você pode fazer um roteiro das suas compras. Você pode fazer um roteiro das suas tarefas do dia. Roteiro é uma coisa muito mais banal, muito mais simples, muito mais corriqueira. Isso que está aqui, gente, principalmente quando se trata de Tom King, tá? De Tom King, com essa narrativa maravilhosa, com esse texto fantástico, com essa ideia incrível dessa história aqui, na minha opinião, é quase criminoso você chamar de roteiro. Não é roteiro, gente. É criação, é história, no mínimo, história de Tom King, tá? Eu uso história com E, sem H, tá? Porque a história com H é a história formal, não a história da ficção, né? A história real é a história com H. Não precisa escrever história real, porque é redundância, né? A história com E é a história do Tom King, é uma história inventada por ele e escrita. Você pode até dizer, ela foi inventada, escrita e roteirizada para ele. Porque em que momento isso aqui vira um roteiro? Numa terceira fase. Primeiro vem a fase da criação, quando ele inventa a ideia geral, né? Tem o plot, né? A ideia generalizada. Depois, então, ele desenvolve a narrativa, tá? Depois, então, ele roteiriza. Quando ele roteiriza, ele já deixa preparada para o artista entrar e fazer as ilustrações em cima de um roteiro. Mas não é roteiro, exclusivamente roteiro do Tom King. E eu estou usando o exemplo do Tom King aqui, porque é um exemplo que está aqui na minha mão. Mas eu poderia fazer isso com diversos outros autores que são geniais. Você vai dizer que é roteiro do Alan Moore? Você vai dizer que é roteiro do Frank Miller? Você vai dizer que é roteiro do Brian Michael Bendis? Pô, mas é claro que não, né? É claro que não. É história desses caras. História do Tom King, história do Brian Michael Bendis, história do Frank Miller, história do Alan Moore. No mínimo. Talvez até criação, mas é que a palavra criação pode imaginar que é a criação do personagem. Então, criação talvez seja um pouco exagerado. Mas história é perfeito, não é roteiro. Roteiro, inclusive, existe o famoso roteiro adaptado, né? Que é quando você pega um romance que já existe e transforma ele numa narrativa de filme ou de quadrinhos. Aí você fez um roteiro. Você pegou um livro famoso, vamos imaginar que, por exemplo, Blade Runner. Blade Runner, existe um romance que foi roteirizado por outra pessoa para gerar, então, o filme. Tá? Então, existe
o romance original, o roteiro adaptado, ou o roteiro propriamente dito, né, o roteiro, e depois a direção do filme, né, como é que o filme vai acabar numa terceira linguagem, que são linguagens completamente diferentes, né? Você tem a primeira da criação, da execução da história, da narrativa, da história aprendida, depois você tem o roteiro, que transforma essa narrativa aqui numa coisa um pouco mais dentro do objetivo, do novo meio, da nova mídia que você vai trabalhar, e você tem no final, então, o produto, que é o filme, ou o quadrinho, ou outra coisa qualquer, ou, sei lá, uma narrativa de rádio, de áudio, né, um audiobook, enfim. Aí você tem vários outros formatos. O que eu acho muito errado aqui, além da lombada, que a Panini precisa mudar isso, é chamar de roteiro do Tom King. Não tem roteiro, amigo. É história. História do Tom King, história do Frank Miller, história do Alan Moore, história do Brian Michael Bendis, etc. De quem você gostar aí. E eu não estou fazendo aqui uma defesa desses autores que eu estou falando. Não, tem nada a ver isso. Eu acho que todo autor tem que ser nomeado corretamente. O cara escreveu a história, imaginou e escreveu a história, ele é o historiador. Ele conta a história. Ele não é roteirista. Roteirista é diminuir, tá? E eu estou usando esses aí apenas porque eles são mais famosos, as pessoas conhecem mais eles. Mas todo cara que escreve, que cria uma história e que desenvolve ela, escreve a história, ele não é roteirista, ele é escritor. Fica a dica aí, até a próxima.